Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje trago mais um tema para vocês, muito interessante e importante. Importante é estar até o final para entender tudo. Antes de começarmos, vamos preparar nosso espírito com uma oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje vamos falar sobre um assunto que envolve a fé e espiritualidade, uma figura notável na Igreja Católica. Um padre que abriu o jogo em entrevista e citou o Papa. Isso mesmo, estamos falando do célebre exorcista, Padre Gabriele Amorth, já falecido. Então continue assistindo para saber todos os detalhes. O Padre Gabriele Amorth propôs a retomada dos estudos de angiologia e de demonologia nos seminários e a extensão do ministério do exorcismo a todos os sacerdotes. Em uma entrevista concedida em 2014 ao jornalista Stefano Stimamiglio, ele falou abertamente sobre a figura do exorcista. Ele afirmou: "É verdade que cada diocese tem um exorcista?" E respondeu: "Este é um grande problema. Existem dioceses que não têm um exorcista porque têm medo do diabo. Tem outras que nem sequer acreditam. E tem vezes que os bispos que gostariam de nomear um exorcista não encontram sacerdotes disponíveis para esse ministério. Ou quando encontram, eles não desempenham o ministério com toda a seriedade devida. Eles aconselham o psiquiatra ou dão no máximo uma bênção. O resultado: os exorcistas acabam sobrecarregados. O jornalista perguntou por que isso acontece, e o padre respondeu: "Eu acho que é por falta de fé. Há exorcistas nomeados pelos bispos que nem sequer acreditam na existência do diabo. Outras vezes é medo. Eles acreditam, mas se iludem erroneamente, achando que se o deixarem quieto, ele não vai incomodar. Muito pelo contrário, quanto mais você o combate, mais ele se afasta." O jornalista continuou: "Mas cada diocese não deveria ter um exorcista?" E o padre respondeu: "Deveria. Eu quero encontrar o Papa e pedir 3 coisas. Primeiro, que cada diocese tenha pelo menos um exorcista. Segundo, a volta dos estudos de angiologia e de demonologia nos seminários, e que os sacerdotes prestes a se ordenar acompanhem pelo menos um exorcismo. Muitos padres jovens começam um ministério sem nenhuma ideia dessas realidades espirituais. E qual o risco de negligenciar a parcela do povo de Deus que sofre de males espirituais e que, embora não seja tão numerosa, tem direito de ser atendida? Em terceiro lugar, quero pedir que o Papa estenda o ministério do exorcismo a todos os sacerdotes, sem necessidade de qualquer permissão especial, deixando cada um livre para exercer ou não." O padre fez uma pergunta retórica muito interessante. Vocês acham possível que um sacerdote consagre o corpo e o sangue de Cristo e perdoe os pecados, mas depois não possa fazer o exorcismo, que não são nada mais do que simples orações, embora específicas? O repórter também perguntou como é nas outras confissões, e o padre respondeu: "Na Igreja Ortodoxa não é difícil encontrar um exorcista. Já me disseram, por exemplo, que cada mosteiro na Romênia tem um. Basta pedir. É mais ou menos como acontece conosco no caso da confissão antes do século IV, quando foi estabelecido o ministério do exorcista. Naquela época era mais fácil encontrar um exorcista. Todos os batizados podiam fazer esse tipo de oração,
fossem homens, mulheres e até mesmo crianças. Para finalizar, Padre Amorth nos deixa um ponto de reflexão muito importante. Vamos nos aprofundar um pouco nas palavras do Padre Gabriele Amorth. É impressionante como ele destacou a necessidade de um exorcista em cada diocese. Muitos de nós talvez não tenhamos noção do quão crucial isso é para a saúde espiritual da nossa comunidade. O Padre Amorth não apenas identificou os problemas, mas também apresentou soluções concretas. Vamos falar sobre a primeira coisa que ele pediu ao Papa: que cada diocese tenha pelo menos um exorcista. Pense nisso por um momento. Isso significaria que cada comunidade, não importa quão pequena ou grande, teria acesso a um sacerdote especializado em lidar com os males espirituais. Em muitas dioceses, as pessoas que sofrem com influências malignas não têm para onde recorrer, e isso precisa mudar. O segundo pedido do Padre Amorth foi a volta dos estudos de angiologia e demonologia nos seminários. Isso é fundamental. Imagine se todos os futuros padres fossem treinados para entender profundamente a natureza dos anjos e dos demônios. Eles estariam muito mais bem preparados para enfrentar os desafios espirituais que inevitavelmente surgem em suas paróquias. Não é só uma questão de conhecimento teórico, mas de estar espiritualmente equipado para guiar e proteger o rebanho de Deus. E o terceiro pedido: que todos os sacerdotes possam realizar exorcismos sem a necessidade de permissão especial. Isso é revolucionário. Dar essa liberdade aos sacerdotes poderia transformar a forma como a Igreja lida com os problemas espirituais. Claro, isso não significa que todos os padres começariam a fazer exorcismos indiscriminadamente, mas ter essa habilidade à disposição significaria que estariam prontos para agir quando necessário, sem burocracia, colocando a necessidade do povo em primeiro lugar. Agora, em reflexão pessoal, você já parou para pensar no quanto é significativo ter um padre que pode consagrar o corpo e o sangue de Cristo e perdoar os pecados? Essas são duas das ações mais sagradas que um sacerdote pode realizar. Se ele pode fazer isso, por que não poderia também realizar exorcismos, que são essencialmente orações específicas? É um ponto muito válido levantado pelo Padre Amorth e que merece nossa reflexão. Na Igreja Ortodoxa, como ele mencionou, é comum encontrar exorcistas. Por exemplo, na Romênia, cada mosteiro tem um exorcista disponível. Isso mostra como a abordagem pode ser diferente e mais acessível. Antes do século IV, todos os batizados podiam fazer orações de exorcismos, fossem homens, mulheres ou até mesmo crianças. Isso nos faz pensar em como as práticas e percepções mudaram ao longo dos séculos. E para finalizar, quero deixar uma mensagem de esperança. Mesmo que a batalha espiritual seja intensa, não estamos sozinhos. Temos a força da oração, a intercessão dos santos e a orientação da Igreja para nos proteger. Agora faça um compromisso conosco. Vamos juntos pedir a Deus que ilumine nossos bispos e sacerdotes, para que estejam abertos a essa necessidade crucial na nossa Igreja. E claro, vamos continuar buscando conhecimento e fortalecimento espiritual. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Dê um like se você gostou deste conteúdo e compartilhe com mais pessoas. Nossa missão é espalhar a luz e a verdade, e você faz parte disso. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e que a Virgem Maria sempre os proteja.